Impertinente. 4 especialistas desafiados por 4 comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Segundo episódio do Impertinente Política 2026 e o tema de hoje é a Constituição, o que é, para que serve e porque é que tanta gente a usa como pequeno livro decorativo normalmente colocado à beira de uma planta. Uma pequena planta. Olá, Pedro. Olá. Antes de mais, tens uma Constituição a fazer de decoração? Por acaso tenho várias, porque ela já foi mudada tantas vezes que eu tenho várias versões. Mas, sim, nesse sentido é decorativa porque eu não as abro há muito tempo. Mas, Okay. não é porque não é porque não leia. Quando preciso ler vou online. Mas eu percebo essa ideia de Percebes o que eu quero Constituição dizer? decorativa que tem um bocadinho a ver com o facto de tanta gente falar dela, não é? Uhum. E depois muito pouca gente a ler. Eu sei que este tema costuma estar mais reservado, entre aspas, a juristas, mas há outras perspectivas. Quais são? Sim, eu diria que a perspectiva do jurista sobre a Constituição, no fundo dos famosos constitucionalistas, no fundo é olhar para o texto, é pensar qual é a verdadeira ou a melhor interpretação deste texto que aqui está, deste texto jurídico, como é que ele se relaciona com outros. E é uma perspectiva importantíssima, mas a perspectiva, digamos, do politólogo ou do cientista político é mais perceber este texto tem que consequências, que efeitos na prática, como é que ele é interpretado na prática. Ok. Eu não quero forçar muito esta distinção porque eu acho que estas perspectivas são cada vez mais próximas uma da outra. Okay. Eu já trabalhei com juristas já trabalharam comigo, os juristas também estão preocupados com as consequências práticas, nós também estamos preocupados com os aspectos formais. Certo. Mas as perspectivas tendem a ser um bocadinho diferentes. É como quando no teste português a professora diz interpreta o texto, os cientistas políticos fazem mais esse lado aí. Não é tanto de interpretar o texto, mas perceber na vida real, na vida política, na vida social, isto faz alguma diferença ou não faz diferença? E que diferença faz e para quem, não é? Tu falaste aí em cientistas políticos e tu és investigador, portanto eu gostava que tu dissesse aqui a verdade, que é, tu já alguma vez leste a Constituição de bata branca ao pé de tubos de ensaio? Não. Nunca? Não, mas também percebo a pergunta, esta coisa do cientista político, se calhar nem é uma expressão... Não usas óculos de proteção? Não, porque às vezes devia. Mas quando se olha para a política, às vezes os óculos de proteção seria positivo. Não, mas... Não é muito feliz a expressão, mas vem um bocadinho, mais uma vez, desta ideia de que há muitas perspectivas sobre a política e uma delas são pessoas que querem observar como é que as coisas são na realidade, como é que elas funcionam na prática e descrevê-las e explicá-las e pensar como é que nós medimos e observamos melhor esses fenómenos. E há outras perspectivas igualmente legítimas. Então, começando aqui pelo básico dos básicos, queria saber o que é a Constituição, num sentido mais lato, já vamos ao pormenorizado, e queria também saber se a Constituição pode obrigar toda a gente a ouvir este podcast. Temos de ter aqui um bom trabalho. Em teoria pode. Ok. Poder pode, mas isso, aliás, é uma boa pergunta para depois nós pensarmos como é importante a parte da interpretação da Constituição. Portanto, imagina, os nossos deputados aprovam uma revisão da Constituição que impõe que toda a gente tem que ouvir este podcast. Está até agora em curso, estão em decisões. Pronto, mas o que depois na prática ia acontecer, mesmo que isso aconteça, enfim, por absurdo, o que na prática ia acontecer é que os tribunais iam ter de interpretar como é que essa norma se relaciona com outras. Por exemplo, a liberdade de imprensa. Por que razão é que a Constituição impõe que as pessoas têm que ter uma fonte de informação? A liberdade de pensamento, a liberdade... E o que acontece muitas vezes quando se aplica à Constituição é que é preciso lidar com possíveis contradições entre diferentes normas, entre diferentes direitos, não é? Isso é um aspecto. O outro aspecto é que qualquer coisa que na Constituição obriga... ou impõe um dever, é sempre mais difícil de aplicar. Por exemplo, a Constituição diz que votar é um dever cívico. Uhum. Mas enfim, não obriga ninguém certo. a votar. E se obrigasse alguém a votar, por isso seria uma discussão se isso seria uma violação de outros direitos. Portanto, sim, a Constituição poderia eventualmente ter essa norma, enfim, é extremamente improvável, mas na prática é difícil imaginar como é que ela iria ser aplicada. Ok.
mas podemos pensar nisso, enfim. Então, basicamente, a Constituição define aqui as regras do jogo, mas também funciona quase que como se fosse um contrato, certo? É um acordo entre partes que define obrigações e direitos e um acordo sobre como funciona o poder, quem o pode exercer e, sobretudo, quais são os limites desse poder. Portanto, certo. A Constituição é um bocado aqui, vamos dizer, as regras do jogo. Portanto, se a Constituição fosse um jogo de tabuleiro, qual é que achas que seria? Imagina o monopólio, não é? Para pensar num muito conhecido. A Constituição, as regras do monopólio, neste caso, certo, têm algumas semelhanças com a Constituição. Por exemplo, tu, quando começas o jogo, começam todos no mesmo ponto, não é? Uhum. Portanto, há aqui uma ideia de igualdade de oportunidades. Certo. Quando vais para a prisão, não vais porque um jogador lhe apeteceu que fosses para a prisão, vais porque calhaste naquela casa ou recebeste um cartão. Certo. Na nossa vida coletiva também é assim, não? Ninguém pode ser preso arbitrariamente e já agora ninguém, tal como no Monopólio, ninguém fica na casa prisão para sempre, não é? Okay. Nesse sentido, há aqui uma certa analogia entre a Constituição e o monopólio. E de outro ponto de vista também, quando falavas que define as relações entre os órgãos de poder, um jogador não pode jogar 5 vezes seguidas só porque lhe apetece, não é? Certo. Tem limites. O banqueiro tem obrigações, mas também tem limites no que pode fazer. E, aliás, se jogares o jogo várias vezes, não é sempre o mesmo banqueiro. Exatamente. As Constituições também definem limites ao poder e relações entre pessoas que têm diferentes poderes. Mas já agora, a Constituição define o direito de propriedade, isso é a coisa mais importante no monopólio. Portanto, sim, há uma certa analogia entre a Constituição e as regras de um jogo. Ok. Não estava à espera que fosse tão completa a analogia. Muitas possibilidades. Sim, sim. E qual é que é a relação entre ter, por exemplo, uma Constituição e ter um regime democrático? Eu gostava de perceber se são sinónimos ou se é possível um viver sem o outro. Por exemplo, se eu criasse um país, eu tinha que ter uma Constituição para que os outros países me respeitassem? Deixa-me ir à primeira parte da pergunta, se Constituição e democracia é a mesma coisa. Não é, que... Repara, uma das Constituições mais antigas é a Constituição Americana e quando a Constituição Americana foi aprovada no fim do século XVIII, a Constituição prevê que quando um escravo foge de um determinado Estado é capturado, tem que ser devolvido ao seu proprietário. Só desde 1920 é que há uma emenda na Constituição que permite o voto das mulheres. Portanto, certo. Aliás, a Rússia tem uma Constituição e fala da liberdade de imprensa, não é? Se fores ver lá há traduções, mas também podes procurar na internet a lista dos jornalistas assassinados pelo governo russo. Portanto, verdade. Portanto, a Constituição e a democracia não são a mesma coisa. Ou dito de outra maneira, ter uma Constituição não é uma condição suficiente para ser uma democracia, porque há muitas Constituições que até são democráticas formalmente, mas são letra morta, como por exemplo neste caso da Rússia de que falamos. O contrário é uma pergunta mais interessante, se ter uma Constituição é uma questão necessária para ser uma democracia. E às vezes as pessoas dizem que não e usam muito o exemplo do Reino Unido. Não é? O Reino Unido não tem uma coisa que nós chamamos Constituição. Certo, não tem uma Constituição escrita. Não tem, mas tem um conjunto de leis e de convenções, algumas delas que já passaram para a lei, que constituem, passando esta redundância, a Constituição do Reino Unido. Por exemplo, todos os primeiros ministros têm que vir do Parlamento, não é? Têm que ser deputados. Isso não está escrito em nenhuma Constituição, mas é uma convenção que funciona. Não é? Mas sabe-se só. Sabe-se e acaba por aparecer depois noutros documentos legais. Portanto, na verdade, eu acho que todas as democracias precisam de uma Constituição, mesmo que nós não lhes chamemos. Por exemplo, Israel não tem uma Constituição, mas tem um conjunto de leis básicas que em conjunto formam essa ideia de Constituição. Portanto, precisam de um documento que seja conhecido, ou de um conjunto de documentos, um conjunto de regras que sejam conhecidas, que sejam aceites e que sejam aplicáveis. E isso, no fundo, é uma Constituição. Ok, portanto, se eu tivesse o meu país e quisesse ser respeitada pelos outros países, à partida poderia ter uma Constituição, mesmo que não a cumprisse. Podias ter uma Constituição, se não a cumprisses, acho que eras menos respeitado. O teu país era menos respeitado. Sim, estamos aqui a apontar também para uma ditadura. Pronto. A verdade é que Portugal, em democracia, também só teve uma Constituição escrita depois da primeira eleição. Foi aí que foram eleitos os deputados que acabariam depois por escrever a nossa Constituição. E a minha dúvida aqui é, para escrever a Constituição
é preciso algum tipo de curso? Ou, por exemplo, os constituintes têm de ser juristas ou eu também poderia ser uma constituinte? Isto porque eu li um artigo, li aqui um artigo sobre um direito, que eu sei que é um direito, mas eu tenho alguma necessidade de tornar este direito obrigatório, Pedro, porque diz, artigo 79 da Constituição, cultura física e desporto. E o artigo diz, todos têm direito à cultura física e ao desporto. Para mim, isto é importante que seja obrigatório, porque senão eu não me vou mexer nunca. Então, olha, deixa-me voltar atrás, porque houve uma coisa que disseste que eu acho que volta a servir como exemplo de que a Constituição não é uma condição suficiente para ser uma democracia. Na verdade, a nossa primeira Constituição é de 1822. Ok. E nessa altura as mulheres não votavam. Certo. Julgo que os frades também não votavam, os criados e criadas também não votavam, os iletrados ou analfabetos não votavam. Portanto, mais um exemplo de como uma Constituição não garante aquilo que nós chamamos hoje de democracia. Mas pronto, o que tu estavas a pensar era, claro, em 75 e 76, a nossa Constituição de 76 é de facto a primeira Constituição que foi aprovada por uma Assembleia que foi eleita em eleições livres. Se bem que essa Constituição tem um conjunto de regras que a tornam uma democracia um bocadinho imperfeita, porque na altura havia uma tutela militar sobre o processo político, que é um bocadinho o resultado do que foi a nossa transição. E só em 82, quando o Conselho da Revolução é eliminado, é que Portugal, no fundo, veio aderir completamente e plenamente à ideia de democracia liberal. É recente ainda, se olharmos. É relativamente recente. Depois outra pergunta, outra coisa que tu disseste, é mais um exemplo de uma coisa que já falámos, a obrigação de fazer desporto, não é? Por exemplo, há eu não sei o número deste artigo, mas nos direitos dos trabalhadores está lá uma coisa, um direito muito importante, ao lazer e ao repouso. Precisamente, eu tive para pegar nesse. Nesse. E portanto, mais um caso em que se alguém aprovasse a obrigação da atividade desportiva, depois na aplicação da Constituição era preciso resolver como é que estes dois direitos e obrigações se cruzavam, se conciliavam ou em que medida é que colidiam na prática. Mas faltou a parte de... precisam de ser juristas. Não precisam de ser juristas. Aliás, quando foi a nossa Constituinte, eleita em 75, é verdade que há muitos juristas. Eu sei isso porque eu colaborei com a Catarina Vasconcelos numa exposição sobre essas eleições e uma das coisas que fomos ver é cerca de 1/3 dos constituintes eram juristas. Ok. Mas os outros tinham... Aliás, na altura havia uma grande diversidade de profissões. Até havia muito mais gente, digamos... O país era diferente, que não tinha curso superior, que eram operários. Também havia pessoas extraordinárias, havia poetas, a Sofia de Mel Breiner fazia parte da Constituinte. Uma Constituinte não pode e se calhar não deve ser constituída formada apenas por juristas, porque os juristas obviamente têm um conhecimento muito especializado e importante para desenhar um texto legal. Certo. Mas uma Constituição é muito mais do que isso, não é? Certo, tem que representar mais pessoas do que só isso. E representa um bocadinho... Não a unanimidade, porque a unanimidade não existe em quase nada, não é? Pelo menos naquilo que é importante, mas exprime um certo consenso da nossa comunidade sobre como é que nos organizamos, não é? E isso é uma coisa que precisa de diversidade e não de... Para ser representativo de diversidade e não apenas de juristas, por muito importantes que eles sejam. Certo. Há pouco falavas do direito ao ócio, caso fosse uma obrigação e ao lazer, fez-me lembrar, não sei se já te aconteceu, ires a uma festa da empresa e que organizada pelos RH, em que as meninas normalmente dos RH estão nervosíssimas a obrigar-te a divertir na empresa. Eu acho que podia ir um bocadinho... Então, ou seja, se alguma vez acontecer, inspirem-se nelas, porque elas estão mesmo com olhos a queimar-te se não te estiveres a divertir. Ia-te também perguntar, em relação ao tipo de regras que encontramos numa Constituição, já falámos aqui um bocadinho, mas queria perceber se estas regras são universais, porque eu sei que, informei-me bem, que existem aqui constituições mais extensas, por exemplo, a Constituição Indiana, que é gigante, que é uma espécie de guerra e paz das constituições, e então queria perceber se estes direitos são ou não universais e que tipo de direitos é que encontramos, se existem direitos positivos, direitos negativos. Sim. Não, acho que informaste bem, que eu saiba, de facto, a Constituição Indiana é a mais longa do mundo. Mas há uma grande variação aqui, por exemplo, acho que a indiana tem 150 mil palavras, a nossa tem 30 e tal mil. 150 mil? Sim, é muito mais pequena. É mesmo a guerra e paz. Essa nunca leste? Não, essa nunca li, essa nunca li. Há constituições muito mais breves,
Mas nesta diversidade toda também há alguns pontos em comum. Há duas coisas que quase todas as Constituições têm, que já falámos um bocadinho, com aquele exemplo do monopólio. Uma primeira é como é que o Estado se relaciona com as pessoas. E isso aparece quase sempre formalizado em termos de direitos, não é? Que é um bocadinho o legado, falámos há bocadinho da portuguesa, de 1922, é o legado do liberalismo do século XIX, não é? De direitos das pessoas em relação ao Estado. O que é que o Estado não pode fazer às pessoas. Às pessoas. E depois um segundo tipo de normas que aparece nas Constituições é como é que se tomam decisões, não é? Como é que tomamos decisões coletivas? Quais são os órgãos envolvidos? Como é que se formam? Como é que os elegemos? Quanto tempo é que estão no poder? Portanto, estas duas coisas quase sempre aparecem nas Constituições. E depois falaste também de uma coisa importante, que é os direitos não são todos iguais. Certo. Há direitos que muitas vezes se chama de direitos negativos, que é um bocadinho aquilo que estávamos a falar antes. De que é que as pessoas estão protegidas, o que é que o Estado não nos pode fazer. Ok. Mas também há direitos positivos, que é quando tu vais à nossa Constituição, por exemplo, tem muitos desse tipo. Direito à saúde, direito à habitação, direito à educação. Ok. Esses direitos têm uma natureza diferente e chamam-se positivos porque são direitos que, para serem garantidos, o Estado tem de fazer alguma coisa. No primeiro é impedir que o Estado faça alguma coisa. Ok. No segundo o Estado tem de os garantir. E, de facto, os segundos são mais difíceis que os primeiros, não é? Certo. Estava a pensar, por exemplo, o direito à saúde é uma coisa que não aparece na Constituição da Suécia, por exemplo. Ok. Mas, no entanto, obviamente que há um Serviço Nacional de Saúde na Suécia. As coisas estarem escritas na Constituição não é uma garantia de que elas aconteçam. Eu não estou a dizer que seja irrelevante, não é? Sim, ao menos causa aquela, vou dizer entre muitas aspas, mas uma pressão de, está ali, temos que, eventualmente temos que pegar nisto. Claro, no fundo aquilo exprime uma certa ideia, que pelo menos no momento em que a Constituição foi aprovada, é mais ou menos consensual na sociedade, que é preciso atingir um determinado objetivo. Agora, não tem o mesmo grau de vinculatividade do que, por exemplo, não há prisão perpétua, não há pena de morte, ninguém pode ser castigado ou punido por exprimir as suas ideias. Essas são coisas que são mais fáceis de efetivar e de garantir do que esse tipo de direitos positivos. Também há aqui um lado histórico que muitas vezes fala-se em direitos de várias gerações. Certo. Os direitos negativos de que temos estado a falar são direitos de primeira geração, são os que existem nas constituições liberais mais antigas, e estes direitos, a que nós chamamos muitas vezes de direitos sociais e direitos económicos, são direitos de segunda geração que aparecem em constituições mais recentes, como por exemplo a portuguesa. E em relação às funções e aos poderes do Estado? Tem mais a ver com essa parte da saúde, por exemplo, com esses direitos positivos? Não era bem nisso que eu estava a pensar quando falei nisso. Estava a pensar, por exemplo, no que falámos no episódio anterior. No episódio anterior estivemos a falar do papel do presidente e do semipresidencialismo. Ora bem, todas essas coisas, todas essas regras... Também estão na nossa Constituição. De quanto em quanto tempo é que há eleições para a presidência? Quantos mandatos é que o presidente pode cumprir? Que poderes é que ele ou ela tem até agora ele. Ele, sim. Infelizmente, se calhar. A mesma coisa para o Parlamento, a mesma coisa para o Governo, como é que se relacionam entre si. O Presidente pode ou não demitir o Governo. O Parlamento pode ou não derrubar um Governo, retirando-lhe confiança. Todas essas regras que as pessoas da ciência política usam para perceber como é que se tomam decisões coletivas, como é que os órgãos... Tudo isso está na Constituição. Ok, pois eu estava a pensar errado, ou seja, eu sabia isso, mas não tinha essa percepção de está tudo ali mais uma vez, como falámos no episódio anterior, nem tudo o que é importante está na Constituição. Lembras-te que falámos daquela ideia de que os presidentes podiam devolver sem vetar? Isso não está na Constituição. Isso é uma regra silenciosa. São coisas que vão, práticas que vão surgindo. A propósito de órgãos e valores que defendem a democracia, deixo-lhe uma sugestão de leitura. Trata-se do ensaio Transparência na Vida Pública, lançado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um ensaio de Susana Coroado que mostra que a transparência é recomendável, mas em excesso ou em democracias frágeis também pode ser contraproducente.
Para saber mais, já sabe, vá a ffms.pt. A Constituição é também onde estão as regras sobre a sua própria alteração. Ou seja, a Constituição portuguesa celebra este ano em abril 50 anos, já está a ficar madura, já está a ficar aqui com uma idade, mas já sofreu algumas revisões também. Já sofreu, se não estou em erro, 7 revisões ao longo deste tempo. Enfim, foram umas mais importantes do que outras. As primeiras, de facto, são muito decisivas. A primeira, já falámos um bocadinho, em 82 teve a ver com rearrumar os órgãos do poder político em Portugal, criar um tribunal constitucional, acabar com o Conselho da Revolução. A segunda, em 89, teve mais a ver com o modelo económico que estava, no fundo, pressuposto na Constituição original. Depois teve outras posteriores, também importantes, mas talvez não tão importantes como essas. E como é que isso acontece? Em Portugal há aquilo que se chama revisões ordinárias, Okay. De 5 em 5 anos há a possibilidade de rever a Constituição. Tem que haver 2/3 do Parlamento que aprova essa revisão. Ok. No fundo é um bocadinho aquela ideia de que falávamos há pouco, de que uma Constituição tem que exprimir não necessariamente uma unanimidade, mas um consenso. Consenso, E, portanto, chama-se isto uma maioria qualificada, ou dito de outra maneira, não é o governo do dia, nem é uma maioria circunstancial depois de uma eleição que pode mudar uma Constituição. E depois há revisões extraordinárias que exigem uma maioria ainda maior, que é de 4/5. 4/5. Mas é assim que se muda a Constituição em Portugal. Depois, o que há é, quando olhamos para outros países, há muita variação, porque, por exemplo, há países onde mudar a Constituição é extremamente difícil, seja porque, para além de regras de maioria qualificada, depois tens um referendo, tem que ser aprovado pela maior parte das pessoas. Há outros países onde tu podes introduzes a alteração à Constituição, mas só finalizas num Parlamento seguinte, tens de ter uma eleição pelo meio. Ok. Isto é o caso da Suécia, por exemplo. E depois há países onde é mais fácil mudar a Constituição do que em Portugal. Por exemplo, falámos há bocadinho do Reino Unido, não é? Que não tem um texto constitucional que se chame isso. Tem um conjunto de leis, mas que podem ser mudadas, essas sim, por maioria parlamentar. Portanto, é mais fácil mudar as regras do jogo no Reino Unido. A facilidade de mudar as regras no jogo depois tem implicações, não é? Pois, ainda bem que falas nisso, porque temos ouvido muito falar sobre mudar-se a Constituição. Eu ia-te perguntar exatamente isso, quais são as regras para se mudar. Eu não fazia ideia dos 4/5, não fazia ideia, é bom saber, mas há alguns limites previstos a estas alterações? Essa é uma questão até muito complicada, até para os próprios juristas, não é? Porque há várias ideias sobre isso. A Constituição tem uma lista de coisas que não se podem mudar. Ok. Ou melhor, que a Constituição diz que não se podem mudar. Portanto, por exemplo, uma república. Certo. Ou direitos fundamentais. Ou tudo o que tem a ver com questões de soberania e de independência. E, portanto, nós pensamos, bem, então, quando houver um processo de revisão constitucional, não se pode tocar nestas matérias. Mas a verdade é que estes limites são normas da Constituição e, por acaso, até já foram mudados no passado. E, portanto, para um cientista político, essa ideia dos limites da revisão constitucional é uma ideia que, quando se chega à prática, se pensa, não sei se esses limites são suficientemente fortes e poderosos para limitar a vontade de uma maioria que queira mudar esses próprios limites. Isso pode acontecer e já aconteceu. Na verdade, se pusermos bem as coisas em perspectiva, não existem limites. Como te digo, há muita controvérsia sobre esta matéria. Há juristas que dizem que com certeza sim, são limites, e que uma coisa é aquilo que se chama o momento originário de desenhar a Constituição e depois de o alterar. A alteração está sujeita a constrangimentos maiores, mas depois um politólogo dir-te-á na prática, e se calhar não acontece. Consigo imaginar situações em que isso não tenha, esses limites não sejam efetivos. Ok. Recentemente, um dos candidatos presidenciais prometeu pôr o direito à felicidade na Constituição. Como é que isto impactaria a vida das pessoas? Pois, lá está. Há bocadinho falávamos de direitos sociais e económicos, que eu acho que não é irrelevante que estejam ou que não estejam. É irrelevante porque, no fundo,
exprimem um determinado consenso social e depois, quando os tribunais estão a aplicar a Constituição, podem olhar para esses direitos e isso pode condicionar, afetar a maneira como interpretam se uma lei é constitucional ou não. Mas lá está, esse direito também exprime os limites desse tipo de direitos, que é como é que eu concretizo, não é? Se eu, por exemplo, imagino maneiras de tentar concretizar esse direito à felicidade, que é, imagina, um governo, quando passa uma lei, tem de fazer, digamos, uma apreciação de como é que isso afeta o bem-estar das pessoas, não é? Certo. Isso seria uma maneira de tentar concretizar um bocadinho esse direito à felicidade, mas se não for assim é uma coisa que se arrisca a ser meramente simbólica e lá está a letra morta. E não é muito bom que uma Constituição tenha coisas que são letra morta, porque isso retira a legitimidade ao texto. E as outras coisas que não podem ser letra morta. Certo, e também seria bastante difícil depois de relacionar com as outras coisas todas que dizes, de como é que tu, ou seja, a minha felicidade relativamente à tua é capaz de ser diferente, claro. E nesse sentido é difícil garantir. Subjetivo. Exatamente. Tu também há pouco falavas na dificuldade de mudar a Constituição mediante os diferentes países, por exemplo, no Reino Unido também, apesar de não haver um documento escrito, também dá para... É mais fácil. É mais fácil de mudar, mas tu achas que aqui, no sentido da proteção da democracia, o processo da mudança da nossa Constituição, achas que deve ser muito mais fácil ou muito mais difícil? Olha, lá está, um exemplo de uma coisa em que eu acho que a ciência política tem alguma contribuição. Há estudos feitos por pessoas da nossa área que mostram qual é a relação entre a dificuldade em mudar uma Constituição e a sobrevivência dessa Constituição. Ok. E tu imaginarias que a resposta é óbvia, não é? Quanto mais difícil mudar, mais tempo sobrevive. Exatamente. Não é verdade. Okay. Ou seja, as Constituições sobrevivem menos quando são ou extremamente fáceis de mudar ou muito, muito difíceis. Porque quando são muito, muito difíceis e a política e a sociedade mudam, a tentação é de acabar com elas, mudá-las completamente. E muitas vezes até o próprio regime acaba por ser derrubado porque uma Constituição é de tal maneira rígida que impede que a sociedade e a política se adaptem e se ajustem a ela. E, portanto, estou a pensar num estudo em particular, histórico, que pega desde as Constituições, desde que existem, não é? E que mostra que nestes extremos de extrema facilidade e de extrema dificuldade é que as Constituições sobrevivem menos. Portanto, tem que ser um meio termo quase perfeito. É um bocadinho sempre essa ideia, não é? É preciso um meio termo. Dizem que, exato, que no meio é que está a virtude, normalmente. Não pode ser extremamente fácil de mudar, porque senão qual é o problema? Enfim, talvez o Reino Unido aqui, que é uma democracia tão antiga, seja excepcional, mas quando é muito, muito fácil de mudar, a tentação é de quem tem o poder de mudar em seu próprio benefício. Certo. Não é? E é assim que, infelizmente, nós temos situações hoje em que as democracias acabam por recuar e por serem transformadas em qualquer coisa que não é uma democracia, precisamente porque não é com um golpe militar, não é com uma revolução, mas é quem tem poder vai minando, vai mudando as regras de maneira a perpetuar-se no poder. Okay. Muito fácil de mudar não costuma ser boa ideia, mas muito difícil de mudar ou praticamente impossível de mudar também não é boa ideia, porque a sociedade muda, as preferências mudam, a opinião pública muda. E se calhar mais rapidamente se torna letra morta, como estavas a dizer. É isso mesmo. E então quem é que tem a última palavra? Sobre o que é a Constituição? Sobre o que é a Constituição. Aí há várias hipóteses, não é? Em Portugal, a última palavra é de um tribunal, que se chama o Tribunal Constitucional. No Reino Unido falámos há bocadinho, e na Holanda também é igual, há a ideia de supremacia legislativa, ou seja, quem interpreta o que é a Constituição são aqueles que aprovam estas regras, é o Parlamento, não é? É lá que está o poder de interpretar. Há outros modelos em que são tribunais, não um tribunal especial criado para o efeito, mas os tribunais comuns, que depois pode haver recursos das decisões até ao Supremo Tribunal. Portugal já agora é um caso curioso porque é um caso híbrido, não é? Porque em Portugal nós temos um Tribunal Constitucional, mas os tribunais comuns também podem decidir não aplicar uma determinada lei porque a consideram inconstitucional. Portanto, este poder de tomar essas decisões está disseminado no Poder Judicial português, sendo que, na verdade, havendo recursos, em última análise, quem toma a última decisão é o Tribunal Constitucional. Ok, então...
para resumir, ou seja, temos várias pessoas a tomar decisões, mas a última palavra é do Tribunal Constitucional. E quais é que são as vantagens e as desvantagens disso? As pessoas que defendem, no fundo, a supremacia legislativa tendem a dizer que porque é que há de ser um conjunto de juízes a decidir o que é que a Constituição quer dizer, não é? No fundo, se foi o Parlamento que aprovou a Constituição, se é preciso concretizar, se é preciso compreender o que é que aquilo realmente quer dizer, se é preciso ir mais longe, se é preciso aplicar, se é preciso perceber se uma lei vai a favor ou contra essa Constituição, tem que ser o Parlamento a decidir, não é? E é uma posição legítima. Mas, por outro lado, nós temos estado a falar de outra coisa aqui, que é, não é bom que o que a Constituição e o que ela quer dizer esteja ao alcance de uma maioria circunstancial. Certo. Né? E, portanto, dar este poder aos tribunais é uma garantia de que a Constituição fica e a sua interpretação fica protegida dessas maiorias circunstanciais. Na prática, uma solução como a portuguesa é uma solução que tenta conciliar um bocadinho estas duas coisas, não é? É um tribunal que decide, mas depois é quem é que escolhe esse tribunal. E é uma solução em que quem escolhe esse tribunal é o próprio Parlamento. Ok. Mas não por maioria simples. Tem que ser uma maioria qualificada. Os juízes são escolhidos por 2/3 do Parlamento. Aliás, para ser mais concreto, há 10 juízes que... Nós temos um ainda mais complicado. Certo. Há 10 juízes que são eleitos por 2/3, por maioria de 2/3 no Parlamento, e depois esses 10 escolhem eles próprios 3 pessoas. Isto chama-se isto de ser-se cooptado. São escolhidos e somos 13. Então, são 13 os juízes do TC. Já vamos, acho que falar um bocadinho mais aí do Tribunal Constitucional, mas há pouco eu não queria deixar escapar. Falaste que os tribunais também podem definir leis que são inconstitucionais. O que é que são estas leis inconstitucionais? Portanto, uma lei inconstitucional é uma lei que viola a Constituição, as normas da Constituição, e pode fazê-lo de várias maneiras, não é? Por exemplo, imagina o seguinte, imagina que o governo aprova um decreto-lei sobre uma matéria que a Constituição reserva ao Parlamento. Ok. Imagina regular coisas como liberdade de imprensa ou o sistema eleitoral, só o Parlamento é que pode decidir aprovar leis sobre estas questões. Se o Governo aprova um decreto-lei sobre isto, está a violar a Constituição. Ok. Depois há outro tipo de inconstitucionalidade, esta chama-se orgânica, não é? Tem a ver com o órgão competente para aprovar essas leis. Depois outra maneira chama-se isto formal, que é o processo não foi o correto. Não é? A Constituição e outras normas prevêem um processo para a legislação ser aprovada. E se esse processo não foi o correto, então o Tribunal pode dizer isto é inconstitucional. E depois há outra coisa que é a inconstitucionalidade material, que é, imagina, um caso extremo, o Parlamento passa a haver pena de morte em Portugal. Bem, isso, lamentavelmente, ou felizmente, diria eu, colide com a Constituição e colide com a substância da Constituição. E aí o Tribunal Constitucional teria de declarar inconstitucional. A maior parte dos casos não são assim, não é? Certo. Este é um extremo. Claro, a maior parte, e por isso é que isto é interessante e complicado. A maior parte dos casos são situações sobre as quais diferentes pessoas, por muito que saibam de direito e não só, podem ter diferentes interpretações. Claro. De acordo com aquilo que pensam sobre o mundo, das suas opiniões, das suas preferências, da maneira de interpretar a Constituição. Os casos raramente são de colisão direta e óbvia com uma norma constitucional. Eu estava aqui a pensar numa situação hipotética que era, vamos imaginar que sai uma lei e vamos supor que durante um determinado período de tempo tu só podes circular na autoestrada a 90 km por hora e eu sou apanhada a 100. Pouco tempo depois, o Tribunal Constitucional declara esta lei inconstitucional, mas eu já paguei as multas na mesma e ainda tenho 3 por pagar. Eu pago estas multas, o Tribunal anula ou eu espero que o Papa venha a Portugal e me perdoe a 100%? Amnistia. Sim. Isso tem a ver com os efeitos da decisão. Exatamente. E, na verdade, o Tribunal é que decide os efeitos. Ok. Há vários tipos de fiscalização que o Tribunal faz.
seja, por exemplo, falámos no episódio passado, quando o Presidente envia um diploma antes de o promulgar. Certo. E nesse caso não vai acontecer o que estás a descrever, porque no que estás a descrever o diploma já estaria de estar em vigor. Já estava. Portanto, neste caso é o que nós chamamos de fiscalização sucessiva, é depois. Exato, porque até fui eu que fiz queixa. Claro, ora bem. Não podes. Não posso, ok. Não, podes num tribunal comum, mas isto que na fiscalização sucessiva não podes. Okay. Bem, na prática o que é que acontece? O tribunal tem de, lá está, mais uma questão que pode normalmente dividir pessoas legitimamente, até dentro do tribunal, por isso é que nem todas as decisões são unânimes, que é, isto tem efeito a partir do momento em que a lei entrou em vigor, portanto, é inconstitucional e o efeito começa logo a partir daí, portanto, devolvem-te o dinheiro. Boa. Mas o tribunal também pode decidir, não, isto vai gerar demasiada confusão, vai gerar insegurança jurídica, as pessoas não vão saber bem como é que vão poder lidar com isto. Na prática isto não vai ser possível, também pode ser uma consideração, e pode dizer não, só a partir de agora, deste momento, é que esta lei deixa de ser aplicada. Sim, para as pessoas também não estarem depois sempre a fiscalizar, de certa forma. Claro. Já falámos aqui há pouco de como é que se escolhem os juízes para o Tribunal Constitucional, estavas a dizer que 10 são escolhidos por uma maioria qualificada pelo Parlamento e depois outros 3 são escolhidos pelos já escolhidos, exatamente. Sim. Mas estavas a falar também muito das vivências das pessoas e cada pessoa é diferente. Tu dirias que podem existir padrões de comportamento no Tribunal Constitucional por parte dos juízes? Não, existem mesmo. Existem mesmo. Isto por acaso é uma coisa em que eu trabalhei, eu e outras pessoas. Sim, há padrões na maneira como os juízes decidem, não é? Especialmente nestes casos que temos estado a falar, que se chama a fiscalização abstrata. Isto é certo. O quê? É uma lei, ou já uma lei que já foi aprovada, ou digamos um diploma que ainda não foi promulgado pelo Presidente, que chega ao Tribunal e o Tribunal tem de pensar, os juízes têm de pensar em que medida é que aquilo é compatível, ou algumas normas daquela lei são compatíveis com a Constituição. Ora bem, o que acontece na prática é que os juízes muitas vezes tomam decisões unânimes, mas nem sempre. E nestes casos, aliás, muitas vezes dividem-se. E a maneira como se dividem tem uns padrões regulares. Há juízes, vamos dizer assim, de esquerda, há juízes de direita, há juízes que nós vamos observar a relação entre o partido que os nomeou, como é que esse partido votou essa lei e como é que eles votam ou não, essa relação existe. Ou seja, não se consegue prever completamente o que é que um juiz ou uma juíza vai fazer, não de todo. Mas nestes casos, mais, vamos dizer assim, políticos, os juízes tendem, no fundo, a comportar-se um bocadinho como políticos. Eu digo isto, não necessariamente as pessoas quando ouvem isto pensam que isto é uma espécie de crítica ou de acusação. Não, eu não vejo assim. Mas é quase uma constatação. Não, eu acho normal que pessoas que têm uma determinada ideologia, ou vamos chamar uma coisa, mundividência, uma maneira de olhar para o mundo, valores e crenças, que quando vão fazer uma coisa tão difícil como interpretar a Constituição e uma lei, que isso se reflita nas suas decisões. E quando os partidos propõem ou selecionam juízes, estão a pensar nisso, não é? Estão a pensar, pessoa, eu vou escolher esta pessoa porque esta pessoa está alinhada com a minha maneira com a nossa maneira de ver o mundo. Aqui o que é preocupante para mim não é tanto que as decisões dos juízes reflitam estas mundividências, mas é outra coisa, que essa preocupa-me mais, que é, em Portugal, os juízes vão muito novos para o tribunal. Ok. E o que é que isso significa? Significa que quando eles saem do tribunal, muitas vezes continuam a ter carreiras. E muitas vezes carreiras políticas. Certo. E, portanto, a mim preocupa-me esta possibilidade, não estou a dizer que aconteça, mas a possibilidade que um juiz esteja a pensar no seu futuro político, quando está a tomar decisões, para mim é preocupante. E acho que, por exemplo, olhamos para a Espanha, nós em Espanha não temos juízes do Tribunal Constitucional com 30 anos, com 40 anos, quer dizer, são pessoas que estão no fim do seu percurso profissional, seja como juízes de carreira, seja como professores de direito. Portanto, isso era bom que existisse. Agora, que haja esse padrão não me incomoda, mas também tenho de ressalvar uma coisa, que é esse padrão de comportamento, vamos dizer assim, mais político, não acontece mais neste tipo de apreciações gerais sobre o que é, se uma lei é constitucional ou não, nas decisões. Quando, por exemplo, um tribunal está a apreciar decisões de outros tribunais, isto
está muito menos presente. São coisas muito mais práticas. E em geral também, lá está, temos que voltar atrás àquela discussão sobre quem é que nós queremos e vigiar o que é a Constituição. Exato. A mim não me incomoda que haja uma ligação, mesmo que indireta e mitigada e mediada, entre o Parlamento e o Tribunal Constitucional, porque, quer dizer, também não podíamos aceitar que tivessem pessoas completamente desligadas. Certo, completamente aliadas do que é a vontade da grande maioria dos portugueses. O que é importante é essa regra dos 2/3. O que é importante é que não haja uma maioria circunstancial, no fundo a maioria que apoia o governo, a decidir isso tudo. E, por exemplo, estou a pensar na Hungria, onde a regra era 2/3, mas o sistema eleitoral permitiu que o partido do governo tivesse mais de 2/3 dos deputados. O que se seguiu foi, de facto, a destruição daquele regime. Meteram no Tribunal Constitucional quem queriam, mudaram a Constituição como quiseram, e acabaram com a democracia na Hungria. Pois foi. E eu nunca tinha pensado desse ponto de vista de juízes novos que depois podem continuar uma carreira e muitas vezes podem... Pois, eu não estou a dizer que as pessoas, que esses juízes tenham pensado nisso, mas está a dizer que há só essa opção. A mera possibilidade de que isso aconteça não é bom para um tribunal. Exatamente. Há pouco falávamos da minha lei hipotética. Pronto, eu não quero parecer conflituosa, mas eu disse que eu é que fazia a queixa e então eu queria perceber o que é que eu posso fazer se eu acho que alguma coisa é contra a Constituição. Eu sei que já aconteceu um cerco à Assembleia da República em 1975, mas é este o caminho? Não me parece. Não. O que é que podes fazer? Uma situação em que isso acontece é quando tu, por exemplo, és parte num caso judicial, estás envolvida, estás a ser julgada, ou fizeste uma queixa, no fundo és litigante ou ré, tu podes contestar se essa lei é constitucional ou não. Não é? E o tribunal, em Portugal, falámos há bocadinho, esse tribunal pode tomar uma decisão sobre isso. Não é? Okay. Só que o que é que vai acontecer? Essa decisão depois, muito provavelmente, vai-se ter um recurso e vai subindo e vai acabar por chegar ao Tribunal Constitucional. E eles lá sim. Eles lá depois tomam uma decisão final. Outra maneira, sabendo no fundo quem é que tem o poder de enviar leis para o Tribunal, e tu, por exemplo, envia uma carta ao Provedor de Justiça. Okay. O Provedor de Justiça pode enviar leis para o Tribunal Constitucional e contestar esse estatuto. Podes fazer uma petição à Assembleia, porque os deputados também podem fazer. Podes enviar uma carta ao Presidente, não é? Há mais opções do que eu achava. Há mais opções. O que nós não temos é uma opção que, por exemplo, existe em Espanha, ou que existe na Alemanha, que em Espanha chama-se o recurso de amparo, em que tu podes recorrer tu própria diretamente ao Tribunal Constitucional, contestando, dizendo esta lei ou esta decisão judicial baseada nesta lei está a violar os meus direitos constitucionais. Isso depois tem uma consequência que é, as pessoas quando descobrem isto, pois, imagino, milhares de recursos, não é? Isto durante algum tempo paralisou o Tribunal Espanhol e o Tribunal Alemão. Eles tiveram que encontrar regras que lhes permitissem escolher os casos que consideravam mais importantes e com mais consequência, mais transcendentes. Certo. Porque senão... Regras essas também difíceis de encontrar, de difíceis certeza. E que dependem, mais uma vez, da interpretação dos juízes. Certo. Mas era impossível lidar com todos os recursos, completamente impossível. É o que dizes, quando as pessoas depois descobrem essa arma, porque não usá-la. Claro que sim. Pedro, acho que já fizemos aqui uma boa sessão de esclarecimento sobre a Constituição, mas agora tenho aqui uma grande questão em relação à Constituição ser muitas vezes haver uma certa performance associada a já se ter lido a Constituição ou não, e eu pergunto isto porque eu fui ao site Goodreads, não sei se conheces, ver se havia reviews da Constituição Portuguesa, pronto, e há a Constituição Portuguesa, é isso que eu estou a dizer, a Constituição Portuguesa tem uma classificação de 3,95 em 43 avaliações positiva. E tem 4 comentários, positiva. Um comentário é bastante longo, ignorei. Depois tem outro que dizia o sítio onde a pessoa tinha lido, estava a ler a Show de Xangai. Um outro que dizia que era uma leitura obrigatória e, por fim, e o meu comentário preferido, que dizia falta plot. Pronto. Em primeiro lugar, como é que tu achas que nós podemos fazer a Constituição subir de um mero 3,95 para 5 estrelas?
E em segundo lugar, e tendo em conta o panorama político, tu concordas com a utilizadora Filipa123 e sentes que falta apimentar ligeiramente a Constituição, ou para já temos todo o plot que necessitamos? A minha reação a isso pode não ser muito popular, mas eu gosto de Constituições que sejam aborrecidas. Porque quando há muitos plot twists e quando há muita animação e muito apimentado, isso não é muito bom sinal. Estava a lembrar do caso da Hungria, há muitos outros casos de grandes agitações e grandes plots em torno de mudanças da Constituição. Isso realmente não é muito bom sinal. É muito drama já. É bom termos uma coisa relativamente estável, previsível. Isso ajuda a organizarmos a nossa vida, ajuda a olharmos para o futuro sabendo que as regras vão ser mais ou menos estáveis, ajuda a planear, ajuda as empresas a fazerem investimento, ajuda tudo isso. Não gosto de grandes plot twists na Constituição, portanto, sinceramente. Estamos aqui perante uma Constituição mais a dar ali para o Nicholas Sparks, Paulo Coelho, enfim. Tu é que disseste, Pedro, não fui eu. Pedro, muito obrigada. Nós voltamos para o mês que vem. Impertinente. Quando há factos, há argumentos. Um podcast disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais.